Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula aqui sobre eixo cardíaco e eu já começo com um desafio para vocês. Você consegue resolver o eixo cardíaco desse elétron em menos de um segundo? Menos de um segundo? Se você não consegue, vem comigo que eu vou te explicar. Lembrando que o intensivo de ECG não é filiado às instituições onde trabalho ou trabalhei. E vamos revisar um conceito importante aqui que a gente aprendeu na primeira aula do e-book gratuito do Intensivo de ECG. Se você ainda não baixou, vai no site intensivodeecg.com, clique em e-book e baixa seu e-book gratuito. Então, naquela primeira aula, a gente aprendeu que os vetores cardíacos têm três propriedades: direção, intensidade e duração. E é justamente sobre a propriedade de direção do vetor de despolarização da massa ventricular que a gente se refere quando a gente fala em eixo cardíaco. Vamos definir eixo cardíaco? Então, a definição de eixo cardíaco é simplesmente o vetor de despolarização dos ventrículos no plano frontal. Então, se a gente pensar na despolarização da massa ventricular, tem o ventrículo esquerdo, tem o ventrículo direito se despolarizando ao mesmo tempo. Então, tem vários vetores indo para várias partes diferentes dos ventrículos. Mas se a gente for somar todos esses vetores, a gente vai ter um vetor que representa todos aqueles outros vetores. Um vetor soma de todos os outros. É a direção desse vetor no plano frontal, que é o eixo cardíaco. Tá bem? Então, a direção normal desse vetor no plano frontal é de cranial para caudal, de cima para baixo, e da direita para a esquerda. Tá joia? Então, como a gente está falando de derivações do plano frontal, vale a pena a gente revisar esses conceitos aqui. Tivemos aulas especificamente sobre derivações, confere lá no e-book gratuito do intensivo de ECG, mas vamos revisar aqui as derivações do plano frontal. Então, a gente tem 6 derivações no plano frontal, no eletrocardiograma de 12 derivações. E elas se utilizam dos eletrodos dos membros superiores e inferiores para formar o seu polo positivo e o polo negativo. Então, D1, por exemplo, tem o seu eletrodo positivo no membro superior esquerdo e o eletrodo negativo no membro superior direito. Então, o vetor vai da direita para a esquerda. Então, se a gente imaginar um paciente de frente para a gente aqui no computador, na tela do computador, esse vetor vai da direita para a esquerda, a derivação D1. Não esse vetor, perdão. A derivação D1, ela vai da direita para a esquerda, porque o polo negativo está na direita e o polo positivo está na esquerda. Então, ela está a 0 grau nesse plano frontal aqui. Vamos ver outra aqui para a gente revisar esses conceitos? Então, D2, por exemplo, tem o seu polo positivo no membro inferior esquerdo e o polo negativo no membro superior direito, de tal forma que o vetor vai da direita para a esquerda e de cranial para caudal, de cima para baixo. Então, vai mais ou menos a 60 graus no plano frontal. E assim por diante, está aqui a representação de todas as derivações no plano frontal. E é fundamental vocês entenderem essas derivações no plano frontal para poder entender eixo cardíaco. Eu recomendo, inclusive, que você desenhe esse gráfico aqui com a direção de cada derivação no plano frontal várias vezes. Coloque todas elas, os graus de cada derivação nesse plano frontal, porque é fundamental para você entender eixo. E tanto é que praticar isso é muito importante. E a gente vai fazer aula prática também sobre esse tema, tá lá os elétrons no e-book para a gente praticar, e vamos gravar aula prática separada, tá bem? Mas voltando aqui, além de saber a posição de cada derivação, é fundamental a gente entender quais derivações são perpendiculares umas às outras, para a gente poder resolver o eixo. E aí a gente vai conseguir resolver o eixo rapidamente, conforme eu vou mostrar para vocês. Então, é importante você saber quais derivações são perpendiculares umas às outras. Então, por exemplo, D1 e AVF são perpendiculares umas às outras. Por quê? Porque D1 está a 0 grau e AVF está a 90 graus. Então, são perpendiculares. D2 e AVL também é a mesma coisa. D2 está a 60 graus e a VL a menos 30, então elas são perpendiculares umas às outras. E D3 e AVR é a mesma coisa. D3 está a 120 graus
e a VR está a 210 graus ou menos 150. Então, são também perpendiculares. Então, é fundamental entender isso aqui, conforme eu vou mostrar no próximo slide, a maneira de calcular o eixo cardíaco. Qual derivação está perpendicular à outra? D1 está perpendicular à AVF, D2 está perpendicular à AVL e D3 perpendicular à AVR. Então, agora a gente vai revisar aqui o eixo normal. Eu falei para vocês que o eixo normal, a direção normal de despolarização dos vetores do ventrículo no plano frontal é de cranial para caudal e da direita para a esquerda. Então, o vetor normal é de menos 30 a 90 graus. O eixo cardíaco normal é de menos 30 a 90 graus. Por que que ele vai mais em direção à esquerda? Porque o ventrículo esquerdo tem maior massa. Então, ele tende a ir mais para a esquerda. De menos 30 a 90 graus é o eixo cardíaco normal. E se esse eixo estiver além de menos 30 aqui, menos 40, menos 50 e assim por diante, ele vai estar desviado para a esquerda. De menos 30 a menos 90 é um desvio do eixo para a esquerda. De 90 a 180 é um desvio do eixo para a direita. Por exemplo, um ventrículo direito hipertrofiado, com maior massa, vai puxar agora o vetor para a direita. Então, é uma das causas de desvio do eixo para a direita. E você pode ter ainda um vetor que tem orientação para a extrema direita. Um desvio para a extrema direita no plano frontal seria um vetor, um QRS, indo entre menos 90 e menos 180, ou 180 graus. Tá bem? Então, isso aqui seria um vetor indo para a extrema direita. Vamos então, agora que a gente revisou esses conceitos básicos, aprender então a determinar o eixo cardíaco no eletrocardiograma. Vamos lá? Então aqui, como determinar o eixo cardíaco em 3 passos. Pessoal, em primeiro lugar, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a derivação onde o vetor é isoelétrico, o QRS, porque a gente está falando aqui de despolarização da massa ventricular, então a gente está olhando o QRS. Então, o que seria um vetor isoelétrico? O vetor isoelétrico é aquele que ele tem representação positiva e negativa de amplitude similar. Quando que isso acontece? Quando o vetor está indo perpendicular a uma derivação. Então, aqui, por exemplo, em AVL, esse vetor do QRS está isoelétrico. Ou seja, a parte de amplitude positiva e amplitude negativa tem amplitude igual ou muito similar. Então, esse aqui é um vetor isoelétrico. Por que que o vetor foi isoelétrico nessa derivação? Porque ele passou no sentido perpendicular à AVL. Então, a AVL está aqui a menos 30 graus. Se o vetor tivesse indo a menos 30 graus, ele teria representação fortemente positiva em AVL. Só que ele está perpendicular à AVL. Está a 90 graus de AVL. Então, não teve uma representação nem muito positiva, nem muito negativa nessa derivação. E ficou isoelétrico, com amplitude similar na parte positiva e negativa. Isso significa que o vetor está perpendicular a essa derivação. Então, aqui, primeiro passo aqui para a gente determinar o eixo é encontrar a derivação onde o vetor é isoelétrico, nesse caso, a VL. Então, como o vetor está perpendicular a essa derivação, o segundo passo é encontrar a derivação que é perpendicular a essa onde você viu o vetor isoelétrico. Então, no caso de AVL, D2 é a derivação perpendicular à AVL. Então, vamos revisar aqui. Primeiro passo, ache a derivação onde o QRS está isoelétrico. Segundo passo, encontre a derivação que é perpendicular a essa. Por isso que eu expliquei para vocês. Derivações que são perpendiculares umas às outras, lembram lá? D2 e AVL são perpendiculares. D1 e AVF são perpendiculares. E AVR e D3 são perpendiculares. Então, como aqui o vetor está isoelétrico em AVL, quem é perpendicular a AVL? É D2. Então, no segundo passo, a gente encontrou D2, porque é a derivação que é perpendicular aonde o vetor está isoelétrico. E, por fim, o terceiro passo é olhar nessa derivação perpendicular e ver se o vetor é positivo ou negativo. E a gente vai praticar isso aqui bastante, viu, pessoal? Fique tranquilo. Isso aqui é uma introdução teórica, mas a gente vai praticar muito e vai ficar claro nos exemplos práticos. Então, o terceiro passo aqui é verificar se o vetor nessa derivação perpendicular é positivo ou negativo.
Então, D2, por exemplo, nesse caso, é onde a gente viu que é perpendicular à AVL, que é onde o vetor estava isoelétrico. Em D2, a gente olhou aqui e viu um vetor positivo. Isso significa que o vetor está indo nessa direção de D2. Exatamente na direção de D2, porque está positivo o QRS nessa derivação. Então, aqui, o eixo cardíaco desse vetor é justamente o eixo de D2, que é 60 graus. Tá bem? Se o vetor tivesse negativo em D2, significa que ele está indo na direção totalmente oposta a D2, que seria menos 120 graus. Então, se ele tiver positivo, é justamente o sentido dessa derivação, 60 graus, D2. Se tivesse negativo nessa derivação, estaria no sentido oposto, que seria menos 120 graus. Vamos treinar o eixo cardíaco aqui com alguns exemplos para ficar claro em 3 passos. Em primeiro lugar, qual derivação no plano frontal? Repare que eu escondi as derivações pré-cordiais aqui. A gente não está falando de V1, V2 até V6. A gente está falando de derivações do plano frontal. D1, AVR, D2, AVL, D3 e AVF. Nessas derivações do plano frontal, qual dessas derivações tem um QRS isoelétrico? Nesse caso, é a AVL. A AVL é onde o QRS está mais isoelétrico que em todas as outras derivações. A amplitude aqui é pequena e a parte positiva e negativa tem amplitude similar. Então, a AVL, o primeiro passo é AVL. A AVL é a derivação onde o vetor está mais isoelétrico. Tranquilo? Ok. Segundo passo, encontrar a derivação perpendicular a essa onde o vetor está isoelétrico. Quem que é perpendicular à AVL, pessoal? Quem que é perpendicular à AVL? É D2. D2 é perpendicular à AVL. Então, a gente vai agora em D2. Em D2, a gente encontrou um vetor que é positivo. Então, o terceiro passo é olhar nessa derivação perpendicular se o vetor é positivo ou negativo. Nesse caso, o vetor é positivo em D2. Então, o vetor está indo justamente na direção de D2, que é 60 graus. D2, a direção de D2 é 60 graus, então é um eixo normal. Entre menos 30 e 90 é um eixo normal. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver outro exemplo aqui, então, de desvio do eixo, agora, nesse caso. Primeiro passo, encontrar a derivação onde o QRS está mais isoelétrico. Entre todas as derivações do plano frontal, onde o QRS está mais isoelétrico? Nesse caso, é a VR. A VR tem uma amplitude positiva e negativa similar, então ele é mais isoelétrico nessa derivação do que em qualquer outra. Não precisa ser exatamente isoelétrico, viu, pessoal? Pode ser você vai utilizar a derivação onde o QRS está mais isoelétrico do que em todas as outras. Então aqui está o eixo aqui está, o vetor está isoelétrico em AVR e a derivação perpendicular à AVR é D3. A derivação perpendicular à AVR é D3. A VR está a menos 150 graus, D3 está a 120 graus. Então, são perpendiculares. Então, esse foi o segundo passo, encontrar D3. O terceiro passo é ver se o QRS em D3 está positivo ou negativo. Nesse caso, está negativo. Então, o vetor não está na direção de D3, está oposto a D3. Está no sentido anti-D3, que seria menos 60 graus. Porque D3 está a 120, então o sentido totalmente oposto a D3 é menos 60. Menos 60. Então, o vetor entre menos 30 e menos 90 é um vetor desviado para a esquerda. Menos 60 é um vetor desviado para a esquerda. Tá bem? Só porque eu falei para vocês, eu dei uma promessa para vocês no começo da aula que a gente ia conseguir ver o eixo cardíaco em menos de 1 segundo. E esse primeiro método que eu falei para vocês, embora ele seja rápido, ele não te dá essa velocidade em menos de 1 segundo. Mas o próximo método que eu vou explicar dá. Então tem um método ainda mais rápido de você determinar o eixo. No método rápido, a gente só vai ter a resposta se o eixo está normal, desviado para a esquerda, para a direita ou para a extrema direita. A gente não vai saber com a especificidade alta se o vetor está a 45 ou a 60, se está a 90 ou se está a 120. Então, a gente não vai saber diferenciar o vetor exatamente onde ele está.
Mas a gente vai saber se ele está normal, desviado para a esquerda, para a direita ou para a extrema direita. Mas é isso que a gente quer saber. Na prática, quando você está na UTI, no pronto-socorro, no cuidado clínico dos pacientes, você não importa muito saber se está a 30 ou 45 o vetor. Não faz diferença nenhuma. O que você quer saber é se o eixo está normal, ou se está desviado para a esquerda, ou se está para a direita, ou extrema direita. E isso a gente consegue fazer em menos de 1 segundo. Eu vou explicar como para vocês aqui agora. Então vamos lá. A gente vai começar essa avaliação mais rápida olhando sempre D1 e D2. Porque se o vetor estiver positivo em D1 e positivo em D2, o eixo está normal. E pronto, acabou. Se o eixo estiver positivo em D1 e positivo em D2, se o QRS estiver positivo nessas duas derivações, é um eixo normal. Você não tem que fazer mais nada. Acabou o eixo, está normal. Não interessa se ele está 30 ou 45 ou 60, está normal. Por que essa regra funciona? Porque se a gente vai falar que um vetor é positivo em D1, ele tem que estar ou nesse primeiro ou no quarto quadrante do plano frontal. Se a gente fala que um vetor é positivo em D2, ele tem que estar nessa linha tracilhada aqui oblíqua, entre menos 30 e 150 graus. Então, o único lugar onde você tem sobreposição de D1 positivo e D2 positivo é entre menos 30 e 90 graus, que é justamente o eixo cardíaco normal. Então, se você olhar D1, olhar D2, o QRS está positivo nas duas, pronto, o eixo está normal. Sucesso! Tá tranquilo o eixo, vamos para a próxima parte do elétron. Tá joia? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora, vamos ver um desvio do eixo para a esquerda de forma rápida. Se você olhar D1 positivo, significa que está no primeiro ou no quarto quadrante, a direção desse QRS. Só que se D2 agora estiver negativo, não positivo, mas negativo, indica que o vetor está entre 150 e menos 30, nessa direção tracilhada aqui. Então, o único lugar que tem sobreposição de D1 positivo e D2 negativo é entre menos 30 e 90 graus, e menos 90 graus. Entre menos 30 e menos 90 graus, que é o desvio do eixo para a esquerda. Então, se você olhar D1 e D2, o QRS está positivo, pronto, eixo normal. Agora, se você olhar D1, está positivo o QRS, e D2 está negativo, então é um desvio do eixo para a esquerda. Em menos de 1 segundo, você olhou D1 e D2, viu se os dois estão positivos, está normal. Um está positivo, o outro está negativo, D1 está positivo, D2 está negativo, eixo para a esquerda. Acabou. Acabou o eixo. Em meio segundo, você resolveu o eixo no eletrocardiograma. É assim que você interpreta elétron rápido. É sabendo atalhos para todas as possíveis alterações do elétron, tá certo? Em eixo é muito fácil fazer isso. Em meio segundo, você resolve o problema. Vamos ver agora o desvio do eixo para a direita? Agora, no desvio do eixo para a direita, a gente olha D1 e ele está negativo. Então, significa que o QRS está ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante do plano frontal, o eixo do QRS. E aí você olhou a AVF e viu um AVF positivo. Então, o AVF positivo significa que o QRS tem um eixo ou no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Então, o único lugar que sobrepõe D1 negativo e AVF positivo é o terceiro quadrante. É o terceiro quadrante. Então, nesse terceiro quadrante, entre 90 e 180 graus, é justamente onde você tem o desvio do eixo para a direita. Entre 90 e 180 graus. D1 negativo, AVF positivo. E para a gente finalizar, o desvio do eixo para a extrema direita é um D1 negativo e AVF negativo. Porque em D1 negativo, o vetor está no segundo ou no terceiro quadrante. Em AVF negativo, está no terceiro ou no quarto quadrante. Então, o único lugar que sobrepõe um D1 negativo e um AVF negativo é o terceiro quadrante, que é entre 180 e 270, que é um desvio do eixo para a extrema direita. Desvio do eixo para a extrema direita. Então, vamos revisar o método rápido aqui, pessoal, para a gente determinar o eixo cardíaco em menos de 1 segundo. Em primeiro lugar, olha D1 e D2.
Tá positivo o QRS em D1 e D2, então é um eixo cardíaco totalmente normal. Acabou. Vamos para a próxima parte do eletro. Para a gente interpretar eletro rápido, tem que saber fazer essa metodologia rápida para eixo, porque você economiza muito tempo. Então, segundo passo, se não tiver positivo em D1 e positivo em D2, tá positivo em D1 e negativo em D2, porque se for, é um eixo desviado para a esquerda. Positivo em D1 e negativo em D2 é um eixo para a esquerda. Então, se você olhou D1 e D2, você já resolveu grande parte dos eixos. Na maioria dos casos, ou está normal, ou tem um desvio do eixo para a esquerda. O desvio do eixo para a direita, você vai identificar olhando D1 e AVF. Está negativo em D1 e positivo em AVF, é um eixo desviado para a direita. Ou se tiver negativo em D1 e negativo em AVF, é um desvio do eixo para a extrema direita. Agora vamos praticar, certo? Então, eu coloquei alguns eletros aqui para a gente praticar e tem também a aula prática em si. Isso aqui ainda é só uns exemplos para a gente praticar na aula teórica. Para aprender eletro, você precisa praticar demais mesmo. Então, por isso que o intensivo de ECG tem lá 250 eletrocardiogramas discutido em aula. Para a gente treinar assim, ao ponto de ficar medular, ficar rápido, automático isso aqui. Então, vamos ver esse eletro aqui pelo método rápido. Eu bati o olho no eletro, pessoal, você já viu D1 e D2 positivo. D1 e D2 positivo, acabou, tá normal o eixo, não tem mais nada para fazer em eixo cardíaco aqui. Você poderia ter utilizado a primeira regra que eu mostrei para vocês, em 3 passos, mas a verdade é que você olhou D1 e D2 positivo, em menos de 1 segundo você já resolveu, o eixo está normal, vida que segue. Vamos ver outro exemplo? Bati o olho no eletro, olhei D1 e D2. Se tivesse positivo em D1 e D2, o eixo era normal. Mas aqui está positivo em D1, negativo em D2. Opa, então eu desvio do eixo para a esquerda. Positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Acabou o eixo, acabou. Vamos ver agora hipertrofia, vamos ver se tem supra, vamos ver outras coisas no eletro, porque o eixo está resolvido em meio segundo. Olha outro exemplo. Bati o olho em D1 e D2, esperando estar positivo nas duas derivações, que aí eu falava, o eixo está normal. Mas não está, está negativo em D1 e positivo em AVF. Negativo em D1, positivo em AVF, eixo desviado para a direita. Eixo para a direita. E se você vê negativo em D1, negativo em AVF, eixo cardíaco desviado para a extrema direita. Então, revisando, positivo em D1, positivo em D2, eixo normal. Positivo em D1, mas negativo em D2, eixo para a esquerda. Negativo em D1 e positivo em AVF, você tem um eixo para a direita. E negativo em D1 e negativo em AVF, um eixo para a extrema direita. E agora a próxima pergunta é o que causa o desvio do eixo cardíaco? Obviamente, você aprendeu a identificar aqui em menos de 1 segundo se o eixo está desviado ou não. E agora só precisa aprender causas de desvio do eixo para a gente fazer diagnósticos no eletrocardiograma que vão além do simples e puro desvio do eixo ou eixo normal. Então isso nós vamos gravar vídeos separados para não deixar isso aqui muito longo. Vamos fazer outras aulas sobre o que causa o desvio do eixo para a esquerda, para a direita e extrema direita. Compartilhem o intensivo de ECG com seus colegas, tá certo? Liga o alerta aí no YouTube, segue o canal para você receber mais vídeos como esse e compartilhe com seus amigos e mande dúvidas também, que estou sempre à disposição para ajudar vocês a aprenderem eletro.